A terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro trouxe alguns resultados surpreendentes, né? Não tem mais ninguém 100% de aproveitamento, tem 5 times com 7 pontos lá dividindo o topo da tabela e, surpreendentemente, somente o Guarani não tem nenhum ponto, o que no início da competição, muita gente citava como o Guarani um dos times que iria brigar pelo acesso, né? Eu acho que eu coloquei ele até na segunda prateleira, não tô lembrado agora, mas eu não botei na primeira, tá? Mas isso eu lembro, eu acho. Mas enfim, gente, vamos lá falar sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ligar a luz aqui. E a nossa iluminação, porque já estamos aí, já anoitecendo um pouco aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Série C. Já dá o like aqui no nosso vídeo, né? Pra gente poder seguir crescendo aqui no YouTube. Se inscreve aqui no canal também, tanto no nosso canal de cortes, como também no nosso canal de lives, no Espaço da Bola, né? A live hoje foi um pouquinho mais curta, não deu pra gravar ela completa, mas eu tô gravando aqui alguns vídeos aí pós-live pra gente poder conversar. O Confiança perdeu aí na abertura da rodada para a equipe do Ponte Preta, dentro de casa. Jogo que não é para perder, né? O Confiança acabou perdendo e a Ponte Preta mostra que realmente é uma equipe que vai brigar no topo da tabela, né? Ganhando fora de casa de uma equipe como ali o Confiança, né? Então Ponte Preta aí, que é um dos times que tem os 7 pontos aí na ponta da tabela, né? Londrina e Maringá, dois times também que brigam lá pelo acesso aí, né, dois times que vão brigar pela ponta da tabela, estavam 100%, empataram entre si, né, e estão aí com seus 7 pontos aí, são, entre aspas, os líderes do campeonato. Claro que não são os líderes, mas tem aí suas... tem a mesma pontuação, né, tem, claro, o critério de desempate, o saldo de gols e número de gols marcados, mas, enfim, né, estão dividindo aí a... virtual liderança, digamos assim. O Retrô 2-1 com a equipe do Figueirense, grande resultado da equipe do Retrô, os primeiros 3 pontos, né? A primeira vitória do Retrô no campeonato, um time que começou mal a temporada, eliminado na pré-copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano cambaleou bastante, né, para conseguir se classificar, mesmo chegando à final teve muita dificuldade, mas o time do Retrô deu uma reformulada e agora parece que começa a engatar aí na Série C com essa vitória. Vamos ver nas próximas rodadas, né? O CSA voltou a vencer o Náutico, já tinha vencido na Copa do Nordeste, mas agora teve mais dificuldade para vencer a equipe do Náutico por 2-1. Veio a primeira vitória da equipe do CSA, ainda bem, né, para nós azulinos. E o Náutico, ele fica lá na zona de rebaixamento, né? Apenas um pontinho em 3 jogos, o time do Náutico fica lá nas últimas colocações. O CSA já dá uma subida na tabela, chega aí a 8ª colocação, chegou a ficar na 4ª posição, né? Porque foi um dos jogos do sábado, né? Esse do CSA. E aí depois com os jogos do domingo e os jogos de ontem, o CSA acabou caindo para a 8ª posição, mas já dá uma boa subida na tabela de classificação o time do CSA, e vitória muito importante do Azulão. Itabaiana 0, São Bernardo 1. São Bernardo um time que é de muita consistência, né, também no futebol paulista, e que no ano passado também fez uma boa temporada contra um Itabaiana que eu acho que vai ser um time que vai brigar aí pra ficar nessa divisão. Se manter na Série C, pra mim já é uma temporada de, entre aspas, tá? Sucesso da equipe do Itabaiana. Né? Não é de sucesso, mas terminar a temporada com um saldo positivo. Eu acho que se manter na Série C é o pensamento da equipe do Itabaiana. O São Bernardo pensa no acesso, eu acho. E aí nesse jogo se comprovou isso. O São Bernardo ganhando ali fora de casa. Ituano vencendo 3-1 a equipe do Tombense. Cara, o Ituano eu achei que iria ser muito menos forte do que ele realmente está sendo. O Ituano está em 2º colocado no campeonato. O Ituano não está jogando nem a primeira divisão no Campeonato Paulista. Eu achei que teria muita dificuldade nessa temporada, mas vence inclusive o Tombense, que se tivesse vencido iria para os 7 pontos que tem hoje o Ituano, né? E o Tombense fez um grande campeonato mineiro, né? Foi o melhor colocado entre todos os times no Campeonato Mineiro. Acabou pegando o Atlético Mineiro, né, na semifinal, e um adversário indigesto, não chegou nem na final, mas na campanha geral o Tombense foi o melhor colocado entre todos. Então achei que teria um campeonato de mais protagonismo, mas claro que tá no começo, né? Poderia, se tivesse vencido, tá no topo lá da tabela, mas enfim, acabou perdendo para o Ituano, que tá me surpreendendo, né, positivamente.
O Brusque venceu a equipe do Ipiranga, não acompanhei muito das duas equipes no ano. O Botafogo e o ABC empataram ali em 0-0. Eu acho que são times que vão ocupar a mesma prateleira, né? O Botafogo e o ABC acabam empatando aí. Anápolis e Floresta. O Anápolis, apesar de ter tirado pontos do CSA aí, e me deixou bem chateado esse jogo com o Anápolis, né? Aí na estreia do CSA na Série C, foi um time que não buscou jogar, né? E assim, jogando contra o Floresta, que também é um time que eu acho que não vai brigar por muita coisa nessa Série C, acho que esse empate representa bem a configuração dos dois times no campeonato, né? Ficando o Floresta apenas com 1 ponto e o Anápolis com apenas 2. Então acho que vão ser dois times que vão frequentar a parte de baixo aí da tabela. E o Caxias vencendo a equipe do Guarani, mais uma derrota do Guarani, a terceira em 3 jogos. O Caxias consegue um bom resultado, vai a 6 pontos, está em 6º colocado, então dá um salto bom na tabela aí. E o Guarani, cara, é o seguinte, eu sempre falo, né, principalmente quando eu tô falando do CSA, quando ele tá numa fase ruim, quando ele tá entrando numa fase ruim, e eu já dei esse exemplo nessa temporada para o CSA, certo? Quando você tem o seu time que tá ali, né, numa fase boa e tal, e ele começa a perder alguns jogos, perde um, empata outro, perde, aí sempre você vai criando alguma narrativa para aquilo. Ah, perdeu por causa disso, perdeu porque usou o time misto, perdeu porque o adversário, condições de jogo, perdeu porque um jogador foi expulso, aí sempre você vai dar uma desculpa ali. E aí depois, quando você vai olhar o conjunto da obra, você já tem uma sequência de resultados tão ruim que é muito difícil você sair. Os seus próprios jogadores vão se afundando numa onda de má fase, né? E que é difícil se arrastar para fora dela, principalmente num campeonato ali de pontos corridos, tá? E que o Guarani precisa acordar e sair dessa situação rápido, se quiser ainda ser um time que vai brigar pelo acesso, tá? Claro que ainda tá muito no início da competição, são 3 derrotas ali para o Caxias, para o Brusque e para vamos ver aqui, para o Maringá, né? Maringá dentro de casa, o Brusque fora e agora também o Caxias fora, então 2 jogos de visitante e um contra um dos favoritos da Série C, né? Mas mesmo assim, aí a galera entra naquela questão que eu falei da narrativa. Ah não, pô, o Maringá é um adversário difícil, né? Até ok, beleza. Aí perde fora de casa pro Brusque, 1-0. Aí perde pro Caxias, aí, opa, eita, mas daqui a pouco, meu amigo, a fase vai estar tão ruim que vai ser muito difícil de sair dela. Então, tá nessa situação aí a equipe do Guarani, né? E dependendo do tamanho dessa fase, pode decretar o rebaixamento, né? Lembra do CSA na temporada passada? As 9 primeiras rodadas foram tão ruins que, mesmo o CSA fazendo, nas últimas 10 rodadas, a melhor campanha do campeonato, não conseguiu sequer se classificar para o quadrangular. O CSA foi o primeiro colocado nos últimos 10 jogos. É só pesquisar aí na Série C. Teve a melhor campanha de todas. E não conseguiu passar de fase, porque as 9 primeiras rodadas foram horríveis. Então, o Guarani, se colocar numa situação como essa, pode ser decisivo para a sequência da temporada. Tanto o Guarani quanto qualquer outro time, tá? Então, mas é isso, gente. Só pra gente falar aqui também sobre a Série C. Já manda a tua opinião aí, o que é que você tá achando dessa Série C aí, desse campeonato, beleza?